E aí, rapaziada, hoje eu vou contar pra vocês a história de um dos meus diretores favoritos, assim, da vida, que é o Stanley Kubrick. Ele foi o diretor do filme favorito da minha vida também, que é o Laranja Mecânica. Então hoje eu vou contar pra vocês a história do Kubrick e falar um pouco também dos filmes dele. E também vou falar algumas curiosidades sobre ele, beleza? Então vamos lá. O Kubrick nasceu em 26 de julho de 1928 no Bronx, em Nova York. E apesar dele ter dirigido apenas 13 longas-metragens durante a sua carreira, foi o suficiente para conquistar o público e a mídia. Curiosamente, apesar dele ter feito 13 filmes, os 13 foram indicados ao Oscar e, na verdade, ele não ganhou nenhum desses Oscars por direção ou roteirista. Ele ganhou por causa dos efeitos especiais no filme 2001, Odisseia no Espaço. O Kubrick iniciou sua carreira com 17 anos, trabalhando na revista Lux como fotógrafo, onde ele fez bastante sucesso até. E em 1953, ele já dirigia e produzia um filme que foi pouquíssimo visto, que se chama Medo e Desejo, que foi o seu primeiro longa-metragem. 2 anos depois, ele dirigiu o filme A Morte Passou por Perto, que foi considerado apenas razoável pela mídia. A sua ascensão como grande cineasta veio só no ano seguinte, com o filme O Grande Golpe, e em 1957, com Glória Feita de Sangue, que é um estudo sobre a insanidade da guerra, e ele se tornou, assim, uma obra-prima incontestável. Em 1960, ele dirigiu o filme Spartacus, que inicialmente não seria dirigido por ele, seria dirigido pelo Anthony Mann, mas ele foi retirado da produção porque o Anthony teve algumas desavenças com o ator principal do filme, que é o Kirk Douglas. O Kubrick entrou no filme como diretor e, na verdade, ele foi bem subestimado pelas pessoas que estavam fazendo o filme, então os atores e tudo mais. Mas com apenas 30 anos ele conseguiu virar o jogo e fez um filme sensacional. Em 1962, ele dirigiu o filme Lolita, que foi o primeiro trabalho dele fora dos Estados Unidos, e 2 anos depois ele dirigiu o filme Doutor Fantástico. Em 1968, nasce um marco para o cinema moderno, que foi o 2001, Odisseia no Espaço, seguido então pelo polêmico e violento Laranja Mecânica, onde uma Inglaterra futurista, uma gangue de adolescentes se diverte estuprando e praticando ultraviolência. Na época, o diretor chegou a afirmar que Tom e Jerry era um filme pior do que Laranja Mecânica porque mostrava a violência de uma forma positiva. Em 1975, Kubrick lança o Barry Lyndon, que é um drama passado no século XIX, onde um cavaleiro atravessa os campos de batalha da Europa determinado a conquistar a nobreza, seja por intermédio da sedução, da trapaça ou do confronto mortal. 5 anos depois, ele lança o clássico Iluminado. Esse filme é um filme de terror que o homem consegue um emprego para tomar conta de hotel, que fica desativado no inverno. Ele leva para lá sua mulher e seu filho, e enquanto a criança tem poderes premonitórios, ele começa a enlouquecer gradativamente ao ser assombrado por forças malignas. Nesse filme, o Kubrick trouxe mais ou menos uns 390 mil metros de película, isso para um filme de 142 minutos, ou seja, uma média de 102 takes por plano do filme, o que normalmente são uns 10 planos por minuto. Em 1987, seria a época dele focar na Guerra do Vietnã, então ele lançou o filme Nascido para Matar, mas a sua preocupação com a perfeição prejudicou um pouco ele, porque ao mesmo tempo que ele produzia o filme e tentava deixar tudo perfeito, o Stone lançou um filme antes do dele, um ano antes, que se chamava Platon. Em 1999, ele finalmente concluiu o seu último filme, que durou 3 anos para ficar pronto, que se chama De Olhos Bem Fechados, e logo depois ele faleceu em 7 de março por causa de um ataque cardíaco. O Kubrick morreu antes da estreia desse filme dele, e esse filme, na verdade, não foi muito bem recebido pelo público. O Kubrick não gostava de dar entrevistas e não gostava de falar com a mídia, mas ele aparece no making of do filme O Iluminado, que foi a filha dele que fez. O Kubrick era muito inteligente, mas ele ficava facilmente entediado, então ele largou a escola quando tinha apenas 17 anos. O seu pai era um médico e tentou mandar ele até para Califórnia para ver se ele se interessava pelos estudos, o que não aconteceu. Como presente de aniversário, aos 13 anos, o Kubrick ganhou uma câmera fotográfica, o que logo se transformou num hobby para ele. Aos 16 anos, ele vendeu a sua primeira foto para a revista Look e aos 17 ele conseguiu um emprego nessa mesma revista. Trabalhando na Look, ele teve muito acesso a jornalistas e fotojornalistas, e ele tinha um interesse especialmente pelos trabalhos do Orson Welles, acho que é assim que fala, e pelo Sergei Einstein, não sei falar o nome dele também. Ele resolveu, então, fazer o seu primeiro documentário, que se chama O Dia da Luta, que é sobre um dia na vida de um lutador de boxe. A partir daí, ele foi fisgado pela cinematografia e saiu da revista Look, e foi ficar de ouvinte na Universidade da Colômbia para aprender mais sobre cinema.
Depois ele se divorciar da esposa dele e tentar uma negociação para dirigir o filme A Face Oculta, do Marlon Brando, o Kubrick se mudou para a Inglaterra. Em 1962, ele lança o Lolita, assim como eu já disse para vocês. O filme foi feito com extrema cautela para não tirar o sucesso que o filme poderia ter, o sucesso comercial, né? O filme de 1971 é uma adaptação do livro do Anthony Burgess e é extremamente violento. Quando crimes parecidos com os que eram mostrados no filme começou a acontecer, o Kubrick pediu para que o filme parasse de ser exibido. O filme foi retirado das telas, mas voltou quando ele morreu. Feito em parceria com o autor de ficção científica Arthur Clarke, Kubrick tinha muitas dúvidas de como criar uma vida extraterrestre. O desafio era colocar no filme as ideias abstratas que o Kubrick tinha, mas também não estourar o orçamento que ele tinha para fazer o filme. Para isso, ele pediu ajuda ao astrofísico Carl Sagan, que eu acho que é assim que fala, e no livro The Cosmic Connection, o Sagan explica que sugerir que qualquer representação explícita de um extraterrestre teria ao menos algum elemento de falsidade e que a melhor solução seria sugerir mais do que explicitamente mostrar os extraterrestres. Então, o que ele quis dizer é que, na verdade, não era para o Kubrick dar uma representação real do que eram os extraterrestres, e sim alguma coisa diferente do que já havia existido antes. Para filmar o filme Barry Lyndon, o Kubrick não mediu esforços, então ele conseguiu até umas lentes especiais de câmera que foram produzidas pela NASA, porque ele queria fazer algumas cenas em alguns quartos que fossem iluminados só por velas. Ele também ficou famoso por fazer os atores repetirem centenas de vezes as cenas, isso é real, ele fazia os atores repetir mais de 100 vezes algumas cenas, o que fazia a galera falar muito mal dele, porque, mano, ficava muito cansativo de fazer o filme, era um bagulho massivo mesmo, era osso de fazer. E até hoje ninguém sabe quanto ele teria ficado editando o filme de Olhos Bem Fechados, porque o filme foi lançado meio que sem ele saber, porque ele ainda estava terminando de editar. Então a gente não sabe como que o filme teria ficado real, porque ele lançou semanas antes dele morrer uma versão que poderia ou não ser a versão final do filme. A Nicole Kidman, que é a protagonista do filme, disse a uma revista que achava que o Stanley ficaria mais uns 20 anos editando o filme, e que muitas vezes ele pegava filmes que ele já tinha lançado há muito tempo e editava tudo de novo. Então, para dar um exemplo para vocês, era como se ele estivesse editando De Olhos Bem Fechados, mas ainda pegasse o filme Laranja Mecânica, por exemplo, para editar e fazer uma coisa melhor ainda do que já estava. Eu resolvi fazer para vocês um top 3 dos melhores filmes que eu acho do Kubrick. Então, nessa lista tá Laranja Mecânica, O Iluminado e Nascido para Matar, nessa ordem. O Kubrick tem muitos filmes sensacionais, eu recomendo que vocês assistam todos. Até os que foram pouco assistidos, como eu falei no começo do vídeo, mas todos são sensacionais, o cara era foda de verdade. E eu resolvi falar também um pouquinho para vocês do meu filme favorito, que é o Laranja Mecânica, então eu vou explicar mais ou menos o que acontece no filme, mas não vou falar muito porque eu não quero dar spoiler e quero que vocês assistam o filme porque é muito bom. O livro Laranja Mecânica também é sensacional. Para quem não sabe, o Laranja Mecânica tem um dialeto próprio, então quando você for assistir o filme, você vai perceber que o Alex, que é o protagonista, ele fala muitas palavras que a gente não sabe o que é, porque é um dialeto próprio do filme. No livro tem um dicionário sobre o que são essas palavras. Eu tenho o livro, mas eu emprestei para uma amiga, então não tem como eu mostrar para vocês, mas é muito, muito legal. A história se passa no Reino Unido e é um futuro meio distópico, é muito marcado pela violência e pelo autoritarismo do governo. Então o Alex Delanger, que é o protagonista do filme, lidera uma gangue de jovens que são, tipo, marginais, eles gostam muito de espalhar o caos, então eles roubam carros, eles estupram algumas mulheres. O filme explora muito essas questões políticas, que são meio atemporais, de como a política quer mandar nas pessoas, por isso o nome Laranja Mecânica. Esse filme reflete muito sobre muitos temas, assim como delinquência juvenil, psiquiatria, o livre-arbítrio e a corrupção da política. O filme é bem perturbador, assim, então tem bastante imagem de violência explícita no filme, então caso você tenha um pouco de gatilho em relação a isso, ou você se sinta atingido, eu recomendo que você não assista o filme. Esse filme é dito pela mídia como um filme cult e também um dos filmes mais icônicos já feitos na história e também já feitos pelo Kubrick. Então, gente, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Esse vídeo talvez seja um vídeo mais curto, mas é porque os vídeos de casos normalmente têm muito mais coisa pra falar. Queria pedir pra vocês deixarem o like e também comentar aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo e se vocês já viram algum dos filmes do Kubrick, eu queria muito saber o que vocês acham sobre os filmes. E é isso, brigadão por assistir, deixa like, se inscreve e é nóis!